Graça e paz de Cristo a todos os irmãos. Vamos abrir em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Só esse versículo por enquanto. Aí a gente vai desenvolvendo o restante. Esses dias eu tenho me lembrado do quanto a vida é dura, não é? Isso já é meio assim a minha cara falar por aqui. Isso não é uma reclamação, não quero que os irmãos entendam isso como uma murmuração. É apenas a constatação de uma realidade. A vida é dura. Os puritanos, que não é um xingamento, hoje em dia puritano é um xingamento, né? Às vezes a pessoa quer fazer uma crítica a alguém que quer ser muito moralista, aí chama de puritano, né? Olha ali a puritana, o puritano. Mas os puritanos foram um povo muito importante, que eram muito fiéis ao Senhor, um movimento que surgiu há séculos passados e que tinha uma boa palavra, uma boa teologia. E tem uma frase que é atribuída aos puritanos, que é: a vida é dura, curta e incerta. A vida é dura, curta e incerta. E não há quem aguente passar por esta vida. Deixa eu procurar uma palavra aqui, para não escandalizar vocês. Não há quem aguente passar por essa vida vamos usar uma palavra cearense. Escoteiro. Essa aqui pouca gente vai entender. Tinha uma expressão antigamente, quando eu era criança, eu ouvia o pessoal e dizia assim: é o café escoteiro. É quando era só o café, não tinha pão para acompanhar, não tinha tapioca, aí chamava escoteiro. Não há como você aguentar essa vida sozinho. Mas eu não quero dizer sozinho, não é nem no sentido de uma outra pessoa, não. É no sentido com alguma coisa dentro de você. Pronto, é aí que eu queria chegar. Não tem como passar essa vida, aguentar essa vida dura, curta e incerta, sem algo na sua cabeça. Tem que ter algo na tua cabeça. E aí cabeça você entenda mente. E aí mente você entenda espíritos, alma, o seu ser, o seu interior. Você e eu, nenhum de nós, a gente não tem como passar, não tem como aguentar a vida sem alguma cor na cabeça. É por isso que eu consigo entender como é que pessoas que não creem em Deus e não
não consideram a sua existência, não consideram a realidade espiritual, como é que elas aguentam viver? Mas me escute, irmãos. Eu sei que eu estou sendo confuso, eu sempre sou confuso no começo, mas depois vocês vão me entendendo. Uma pessoa que ela não crê em Deus, não crê em nada, uma pessoa que crê que com a morte a vida se acaba, como é que uma pessoa dessa aguenta viver, irmão? Como é que ela consegue manter a sanidade mental pensando assim, que às vezes uma criança nasce com complicações de saúde, fica internada no hospital e com 15 dias morre? Já aconteceu isso, irmão, ou não aconteceu já? Deve acontecer bastante, né? E que miséria de vida é essa? Qual é o sentido de viver 15 dias? E ainda que se viva 100 anos, e aí depois morre. Como diz o apóstolo Paulo, citando essas pessoas, porque o apóstolo Paulo ele citava essas pessoas, os filósofos, os poetas da sua época que não criam em Deus, ele citava, mas ele não citava para dizer que eles estavam certos, ele citava para dizer que eles estavam errados. E aqueles povos, esse povo dizia o seguinte: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, por que eles aguentavam uma vida dessa? Como é que a gente aguenta uma vida que você vive e depois morre? Irmão, me perdoe aí a expressão, mas é muito paia um negócio desse, não é não? Aí tem um pessoal que vem com uma lombra intelectual, aí diz assim: não, mas aí você pode ser alguém importante, escrever um livro, né? Plantar uma árvore, aí você tem um filho, aí você se eterniza. Você se eterniza no mundo. Quantos já ouviram falar aqui em Einstein, aquele sujeito lá que fez a teoria da relatividade, o Einstein, aquele do bigodão, da foto com a língua de fora, né? Morreu, mas o pessoal diz que ele é eterno. Mas ele não diz que ele é eterno porque ele está com Deus, ou porque ele está, sei lá, esperando o julgamento, e a vida é eterna, e a alma é imortal. Não é por isso. Dizem que ele é eterno pelas obras que ele produziu na terra. Aí tem um pessoal que tem essa conversa aí. Essa conversa não me convence. Essa conversa não me consola. Não é suficiente para mim. Então isso aí é um exemplo que eu estou dando. Alguém escolhe, às vezes, esse caminho para aguentar viver. Não, eu vou produzir alguma coisa boa aqui nessa. É um dos melhores caminhos, é um dos melhorzinhos, entendeu? É um dos melhorzinhos. A pessoa bota essa ideia na cabeça para aguentar viver esta vida sem sentido. Porque uma vida sem Deus é uma vida sem sentido. Aí no desespero de colocar algum sentido na vida, a pessoa diz: não, eu vou fazer uma coisa boa e vou deixar para a humanidade. Eu vou ser uma espécie de Albert Sabin, outro Albert, né? Albert Sabin, o sujeito que desenvolveu a vacina Sabin, o nome da vacina é Sabin, contra a paralisia infantil. Que eu, quando era menino, ainda cheguei a ver muitos adolescentes com aquela perninha atrofiada, não é? Tem um jeito na minha família, assim, porque sequela de paralisia infantil, e por causa desse sujeito, Albert Sabin, você quase não vê mais ninguém, né? Mas, inclusive, parênteses, estava com risco de voltar, né? Por causa dessa loucura de algumas pessoas aí, um negócio de uma ideia de não vacinar mais ninguém, não queria mais tomar nem essas vacinas que sempre o povo tomou.
Fecha parênteses. Não é esse caminho que a Bíblia coloca para nós. Não é isso que Jesus diz: olha, faça uma coisa boa, porque o teu nome vai ser eternizado. Nunca vão se esquecer de ti, ó minha serva Dagma, porque tu dirigiste os cultos com alegria. Não é por aí, né, irmã Dagma? Não é assim que você quer viver eternamente, né? Então, esse é um exemplo de uma coisa que a pessoa tem na cabeça. A pessoa bota isso na cabeça, porque ninguém aguenta viver. Olha o que eu disse no começo: ninguém aguenta viver sem nada na cabeça. Não aguenta. Aí tem outras pessoas que botam um negócio diferente na cabeça. Tem gente que coloca fumaça na cabeça. Tem gente que coloca substâncias na cabeça. Elas vão para a corrente sanguínea, elas sobem para a cabeça, elas batem, elas dão o barato, como eles dizem. Aí eles conseguem aguentar essa vida sem sentido. Eles vão vivendo a vida, vão trabalhando, vão fazendo aí a sua rotina, vão tentando sobreviver, e quando não estão aguentando mais, sextou, né? Não é assim que dizem? Sextou. Aí vão lá e se enchem de entorpecentes, de coisas que entorpecem, de coisas que deixam a cabeça consolada, que deixam a cabeça esquecida de que um dia essa pessoa vai o quê? Morrer. Estão entendendo, irmão, onde eu estou querendo chegar? Aí, outros vão para bordéis, outros trocam de relacionamento como quem troca de roupa, porque no relacionamento tem um entorpecimento. Esses dias eu estava pensando sobre isso. Já vi gente assim. Todo mundo corre o risco em algum momento de ser assim. Porque existe nos relacionamentos uma fase que dá um entusiasmo, né? Aquela paixão, né? Que a pessoa fica naquela ansiedade: eu quero ver o fulano, eu quero ver a fulana, eu quero estar com ele direto, eu estar com ela direto. Ele é minha vida, ela é minha vida, eu preciso dele, ela precisa de mim, eu preciso dela. Ela me preenche. Ele é meu tudo. Os meus olhos brilham, minha pele arrepia. Não tenho vontade nem de comer, eu quero estar só com ele, ou só com ela. Aí sente essas coisas. Sente essas coisas aí. Aí, isso aí, esse combo, esse pacote de coisas, ninguém aguenta sentir por muito tempo. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta, por isso se chama de paixão. Paixão vem de uma palavra que também é doença. É a mesma palavra para doença. No grego, paixão é a mesma palavra para doença. Pathos, né? Sofrimento. Por isso que fala paixão de Cristo. Não é Cristo apaixonado por alguma mulher. É Cristo sofrendo. Porque esse tipo de reação no corpo desgasta muito o corpo. A pessoa não aguenta não, pai. Porque você tem disposição para ir encontrar a pessoa onde for, a hora que for. Quantos adolescentes vocês já viram se agarrando nas esquinas meio-dia? Pique do meio-dia no sol quente. Já viram? Com aquelas fardas de escola, com aquelas fardas de escola grossa, né? Calor medonho. Depois da aula, todo suado.
porque aquilo gera na cabeça deles um entorpecimento. Aí, quando passa o entorpecimento, aí eles dizem assim: é porque acabou, não te amo mais. Porque eles pensam que aquilo é amor. Aí eles vão viver outro relacionamento para começar do zero e sentir aquilo de novo, com outra pessoa. Estão entendendo? Aí, com aquela outra pessoa, vai ser do mesmo jeito, porque vai passar. Aí, quando passar, vai fazer o quê? Vai para outra pessoa. E assim, fica nessa vida miserável, vazia, se entorpecendo. Aí, vira crente. Começa a vir para a igreja. Aí, começa a se ajeitar nessas coisas morais. Porque, que eu saiba, crente não anda bebendo, se enchendo a cara, fumando maconha. Irmão, eu sei que crente é, mas eu nunca ouvi falar de crente com essa arrumação, não. Né? As coisas estão tão feias, mas eu acho que não chegou nesse ponto ainda não, né? De assim, os crentes se reunindo numa rodinha, vamos aqui louvar o Senhor, e aí cada um puxar um baseado e começar a... Mas não se espante não, viu, irmão? Se um dia isso chegar. Mas até agora não chegou, e que não chegue. Aí então o crente, mas ele passa o dia todinho assistindo série. Ele começa a assistir uma série. Eu gosto de série. Eu gosto de filme. Mas a pessoa começa a assistir a série às 8 horas da noite de hoje, e só para amanhã, às 10, tem que terminar os episódios tudinho, as temporadas tudinho. E fica naquela expectativa, porque a série substituiu a novela, né? A novela era a série de antigamente. Aí fica naquela expectativa. E aquilo vai fazendo ela esquecer de quê, irmão? Que um dia ela vai morrer. Porque tudo a pessoa faz para esquecer que um dia vai morrer. E a pessoa não consegue viver sabendo que vai morrer, sem botar alguma coisa na cabeça para se entorpecer. Seja cachaça, seja maconha, seja um relacionamento em que a pessoa só quer aquele primeiro momento de paixão e de entusiasmo, seja uma série, seja um filme, seja reclamar. Tem gente que não vê filme, não faz nada disso, mas passa o tempo todo reclamando. A lombra da pessoa é reclamar. Me desculpe a palavra chula, irmão, mas é que está me vindo. O entorpecimento da pessoa é reclamar. Ela reclama. Aquilo faz ela esquecer que um dia ela vai morrer. Passa o dia inteiro gotejando, murmurando, como se fosse uma torneira pingando. Pim, 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 pim. Murmuradores, gotejadores, reclamadores. E aí você fica à vontade para completar essa lista, porque ela é inesgotável. Só o que tem por aí é a opção. Comer, comprar, não é não? E tantas outras coisas. Que as pessoas fazem exageradamente na busca de preencher um vazio, na busca de dar sentido para a vida, porque esta vida é uma vida sem sentido, diz o Eclesiastes. Diz ou não diz? Mas ele diz que é para poder o pessoal se ligar. E dizendo tudo isso que eu já disse, eu leio de novo o capítulo 5 e o versículo 18 de Efésios, que diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Vocês já entenderam a mensagem? Já deu para entender a mensagem? O que faz a gente aguentar a vida aqui, e que foi revelado na palavra do Senhor, é que a gente se encha,
é que a gente enche a nossa cabeça de algo também. Mas é de quê? Do Espírito. A mensagem é que nós nos enchamos do Espírito. Porque no vinho existe o efeito de você se esquecer que vai morrer, de você se anestesiar, de você se aliviar de algum sofrimento. Quem é que não sabe disso? Quantas canções já não disseram isso? Quantas piadas, quantas falações na boemia, não é? Parece até que eu já andei na boemia. Nunca fui lá e nunca regressei. Nunca posso dizer aqui me tens de regresso. Mas eu sei o que se diz lá. E lá se diz, eu bebo para esquecer. Se um amor nasceu de uma cerveja, outra cerveja beberei para esquecer. Ouviram esse versículo? Irmão, a palavra versículo, ela não é sagrada não. Versículo é o quê? Um verso pequeno. Viu? Não se escandalize. É um versículo, um verso pequeno. Só isso. Inclusive, quando a palavra de Deus foi escrita, nem versículo tinha. Botaram para facilitar a nossa vida. Ela era de fora a fora, assim. Entendeu? Tinha nem capítulo, nem versículo. Pufa, era um negócio assim. Pois é. Facilitou a nossa vida para encontrar as coisas. Mas veja o que diz aí o mundo. Veja o que diz o mundo. Eu tenho que me entorpecer para esquecer o problema, para esquecer a dor, para esquecer, no fim das contas, a pior ameaça que tem sobre mim. Um dia eu vou morrer e eu não quero ficar me lembrando disso, porque se eu viver me lembrando disso eu não aguento. Não tem quem aguente todo dia amanhecer se lembrando, eu vou morrer. Um dia eu vou morrer. Um dia eu não me acordo. Não tem quem aguente, irmão. E a saída, a resposta para esse problema é: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Mas para você se encher do Espírito Santo, que é o segundo mandamento deste versículo, porque nesse versículo tem 2 mandamentos. O primeiro é, não se embriague, não é? E o segundo, se encha do Espírito. Para cumprir o segundo, tem que cumprir, obedecer o primeiro. Porque se você está embriagado com vinho, significa que você se encheu de vinho. E se você está cheio de vinho, não tem como você se encher do Espírito Santo. Se você se encheu de ira, não tem como você se encher do Espírito Santo. Se você se encheu de murmuração, não tem como você se encher do Espírito Santo. Se você se encheu das ideias desse mundo, não tem como você se encher do Espírito Santo. É uma realidade lógica. Se tem alguma coisa cheia, ela não tem como ser cheia enquanto ela estiver cheia. Ela só tem como ser cheia se ela se esvaziar. Então eu preciso me livrar, abrir mão, renunciar o diabo desse vinho que eu tenho tomado para tentar aplacar a minha dor da existência. Eu preciso renunciar e me jogar e me lançar no rio do Espírito Santo. Eu preciso ser batizado por dentro e por fora. É eu dentro de um rio e um rio dentro de mim. Tem essas 2 figuras na palavra de Deus. O profeta dentro de um rio, o profeta Ezequiel, dentro de águas que ele só podia atravessar a nado. Ele tinha que mergulhar naquelas águas. E Jesus disse
para a mulher samaritana que, se ela cresce nele, e se ela pedisse a água que ele tinha para dar, e se desta água ela bebesse, esta água dentro dela fluiria como um rio para a vida eterna. Você pode imaginar você todo revestido, todo ocupado pelo Espírito, Espírito por dentro, Espírito por fora, Espírito que fala é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Não é uma força, não é um poder, não é uma eletricidade, é a terceira pessoa da Trindade, o Consolador, a promessa do Pai, que cumpriu-se no dia de Pentecostes, e que o Senhor Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. E esta palavra ele disse, se referindo ao Espírito Santo: peça e você receberá. Você já recebeu o selo do Espírito no dia que creu no Evangelho, mas você precisa se encher do Espírito. Você precisa de uma visitação do Espírito diária, todos os dias, assim como infelizmente nós vemos grupos de pessoas, principalmente homens, em algumas esquinas dessa cidade, que você não consegue entender como é que eles conseguem passar dias e dias bebendo sem parar, e todo dia eles precisam daquela bebida, porque senão eles ficam tremendo. Todo dia nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Se você não se encher do Espírito Santo, você vai automaticamente, obrigatoriamente, procurar uma daquelas coisas que eu falei, ou outra, para poder aguentar essa vida que é dura, que é curta e que é incerta. Mas a verdade, a saída, a resposta está sendo anunciada para você nessa noite. A resposta é se encher do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É assim que a gente se enche do Espírito. Na nossa fala, a palavra de Deus presente. Nas nossas conversas, a palavra de Deus. Quantas vezes você conversa com alguém sobre a palavra de Deus? No teu dia a dia, estou com pouco tempo, queria falar um bocado hoje. Quantas vezes você conversa com uma pessoa sobre Bíblia, sobre palavra de Deus no seu dia a dia? Presta atenção. Se tu não passa mais, tu aí é generalizando, se tu não passa a maior parte do tempo falando sobre coisas daqui de baixo, e pouco a gente conversa sobre coisas lá de cima. Chega num ponto que a pessoa está tão entorpecida, está tão drogada. Eu já vi gente tão drogada de raiva. Quando uma pessoa fica drogada de raiva, porque raiva droga, viu, irmão? Droga ou não droga? Desculpa aí eu induzir vocês a resposta, mas droga. A pessoa fica outra, não fica não com raiva? Já dizia outro versículo: mas o ódio cega. O ódio cega. A pessoa fica cega de ódio. E eu já vi uma pessoa tão drogada de raiva, alguém tentou falar, vai orar, e a pessoa era crente, a pessoa, que porcaria de orar. É difícil acontecer isso, irmão? Infelizmente não. Mas era para acontecer? Não. Não era para acontecer. A pessoa deixou chegar no ponto que ela está abrindo mão dos assuntos, das verdades, das realidades espirituais para viver a desgraça da raiva dela, do ódio, da mágoa, do ressentimento, da revolta, da luta pelos seus direitos. Tenhamos cuidado
quando formos lutar por nossos direitos, porque muitas vezes isso pode ser, na verdade, apenas o nosso egoísmo travestido de justiça. Na medida em que Jesus chegou até a dizer: se alguém arrancar a tua túnica, dá também a capa para ele. Não, Jesus, mas não é meu direito, a capa é minha. E Jesus: abra mão do seu direito. Em alguns momentos você tem que abrir mão do seu direito, para não ficar entorpecido com a sua própria raiva e revolta, com os dentes trilhados, tipo Hebe Camargo. Sim, né? Tem gente que... É preciso que no nosso dia a dia nós falemos entre nós com salmos. Amém? Está na Bíblia, falando entre vós com salmos. Isso aqui não é dizendo, eu chegar aqui na irmã Odeli e dizer assim: ô irmã Odeli, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ela me responde: bem-aventurado o homem que não anda segundo. Não é assim. Não é o salmo mesmo, é a palavra. Conversar na palavra, lembrar da palavra. E mesmo quando estiver falando de outro assunto, coloca a palavra no meio, porque a palavra tem resposta para todos os assuntos. Cantando cânticos espirituais. Cânticos espirituais são cânticos que são bíblicos. Amém? O cântico espiritual não é a pessoa ficar... não é isso não, irmão. Cântico espiritual é você dizer assim: ao nosso Pai do céu, tributa lábio meu, glória e louvor, por exemplo. É você dizer: adorai o Rei do universo, terra e céu proclamem o seu louvor. É você dizer: eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Aí o meu estado Cristo viu, eu estava lá, Ele me deu a sua mão, e salvar-me Ele conseguiu da perdição. Cristo me amou. Isso é um cântico espiritual, não é não? É por isso que a gente precisa estar na igreja. Como é que eu vou fazer isso sem estar na igreja? Estou decepcionado com a igreja, os crentes estão muito hipócritas, eu vou ficar em casa sozinho e ficar me escondendo no meu quarto, vou falar com meu pai que está em secreto. Está na Bíblia, tem esse momento também individual. Mas aí você sozinho vai falar com quem? Vai falar com quem em salmos? Vai cantar com quem? Cânticos espirituais. E é assim que a gente se enche do Espírito, na palavra, no louvor coletivo, comunitário, na comunhão, na igreja, congregando, a gente se enche do Espírito. Dando sempre graças a Deus por tudo, é assim que a gente se enche do Espírito. Abrindo mão da murmuração, dando graças, sendo grato a Deus. Não é essa gratidão do Instagram não, que dá nojo. Gratiluz. Começa o meu dia com gratidão. Com gratidão, não sei o que mais lá, não. Não é essa daí não, irmão. É maior, é mais profunda. É bíblica. É de saber que há um Deus no céu que olha por mim, enviou o seu filho, morreu na cruz para me salvar, seu sangue ele derramou, e por isso eu tenho vida. Ser grato por estas verdades espirituais. Alguém que só vive murmurando não vai se encher do Espírito. Voou aqui. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Está vendo? É assim que se enche do Espírito. Sujeitando-se, considerando o outro superior a mim mesmo, fazendo mais pelo outro até do que por mim.
É assim que a gente se enche do Espírito, irmãos. E isso se reflete no lar. As mulheres sejam submissas ao próprio marido, está escrito aí. Por que ele falou de submissão? Porque no versículo anterior ele falou de se sujeitar uns aos outros. Então não era para ficar se escandalizando não, com isso não, irmão. As mulheres isso aqui eu não quero ficar entrando em polêmica, eu quero só dizer o seguinte: às vezes uma pessoa acha que ser cheio do Espírito é ser fervoroso, falar em línguas, profetizar, mas essa mesma irmã, como é que ela trata o marido dela? Estão entendendo, irmão? O que vai determinar se essa irmã é cheia do Espírito não é o fervor dela no momento do culto público, mas é como ela trata o seu marido. Porque este fervor, ele pode ser simulado de várias formas, inclusive reações emocionais que são confundidas com o Espírito. Eu creio, eu já criei menos, mas hoje eu creio, que o Espírito Santo pode visitar uma pessoa e ela, irmão, ficar de um jeito assim que você diga assim: rapaz, essa pessoa aí, acho que ela está bêbada, porque foi isso que pensaram do povo de Pentecostes, não foi? Pensaram que eles estavam bêbados, né? Então eles estavam de algum jeito assim, meio estranho. Já tive mais preconceito, mas eu estou me convencendo pela palavra de Deus, que se o Espírito Santo visitar alguém, este alguém pode passar horas e horas chorando, ou rindo, abrindo a boca e dizendo glória a Deus, aleluia, visitação do Espírito Santo, amém? Mas como é que eu sei que é? Como é que eu sei que foi visitação do Espírito? Como é que eu sei? Aí eu vou, como é que essa pessoa, se for mulher, como é que ela trata o marido? Porque não faz sentido essa santidade, esse fervor no culto público e depois a pessoa trata o marido como se ele fosse um capacho. Pisa, humilha, grosseira, grita, não respeita, como a Bíblia diz. E para os homens é pior, é mais pesado, porque para os homens é dito: amem, sujeitem-se às vossas mulheres, amando-as, e se sacrificando por elas, se acabem pelas suas mulheres. É isso que é dito aos homens: se acabem por elas. Se desgastem por elas, morram por elas, porque foi isto que Cristo fez pela igreja. Amém? Amém, mulheres? Irmão Deli, eu estou com curiosidade, onde é que você está sentado, minha irmã? Que eu estou vendo você tão pequena aí. Amém. Deus lhe abençoe. Mas vocês estão entendendo a mensagem, meus queridos? Ao homem ainda é mais pesado. Ele precisa ser para a sua mulher o que Cristo é para a igreja. Aí está lá o homem todo espiritual no culto. Como é que ele trata a mulher dele? Aí os filhos, obedeçam aos vossos pais. Mesma lógica, mesmo raciocínio. Aí lá, pai, porque no original do grego está: pai, não irrite seu filho, mas ensina ele, disciplina ele. Isso é para o homem, ó. Na Bíblia tem dizendo que é para o homem, ó. Né, João? Tu já viu isso? Balançou a cabeça, tu é estudioso, né? No grego lá é pai, homem.
Não irrite seu filho, perturbando a cabeça dele, enchendo a cabeça dele, mas discipline ele e ensine ele e ela na palavra do Senhor, no caminho do Senhor. Então o Espírito Santo, quando enche, ele chega na família, se manifesta na família, aí se manifesta na rua, aí se manifesta no bairro, aí se manifesta na cidade. É isso que acontece nos avivamentos. Então, meus queridos, enchei-vos do Espírito, que o Senhor nos encha do seu Espírito. É um mandamento, não é uma opção, viu, irmão? Não é uma opção. Não é para mim não isso aí, eu vou deixar uns irmãos aí, tem uns irmãozinhos aí já cheios lá na igreja, já tá bom. Não, é todo mundo tem que se encher do Espírito, nesta vida que é dura, curta e incerta, mas que o Senhor nos deu esta dádiva, nos deu essa promessa e cumpriu, derramou sobre nós o seu Espírito, nos enchamos dele, não resistamos a ele, não apaguemos o Espírito, vivamos no Espírito, e assim não cumpriremos as concupiscências, os desejos da carne. Se você está cumprindo o desejo da carne, é porque não está vivendo no Espírito. Viva no Espírito, em nome do Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e cumpra essa verdade na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar.